O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando a memória de Nossa Senhora dos Anjos, que nos faz recordar o perdão de Assis. Hoje é um dia indulgenciado. Então, aqueles que estiverem cumprindo as condições normais para alcançar indulgência, podem alcançá-la, isto é, que estiverem confessados ou que se confessarem com essa finalidade, que uma vez assim receberem a Eucaristia, fazendo uma visita piedosa a uma igreja e rezando um Pai Nosso e um credo, e rezando pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Cumprindo esses requisitos, nós podemos alcançar uma indulgência plenária, que nós podemos oferecer por nós mesmos, por uma outra pessoa viva, ou por um fiel falecido. Então, é a igreja a quem foram confiadas as chaves do reino, o depósito da graça, que pode dispensar estas graças para nós. Então, sejamos ávidos de coisas boas e sejamos caridosos, porque podemos oferecer isso para fiéis falecidos ou pessoas por quem nós rezamos. Então, se você tem condições de alcançar, de lucrar essas indulgências, não deixe passar em vão. Pois bem, meus irmãos, mas lancemos o nosso olhar para a liturgia de hoje. O Evangelho, retirado aqui do capítulo 13, é parte do Evangelho de domingo. Nós ouvimos este Evangelho neste domingo, no domingo do 17º domingo do tempo comum. É o mesmo Evangelho que fala que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. É interessante, meus irmãos, que Jesus fala a respeito da preciosidade do reino. O reino dos céus é como um tesouro. E quando Jesus continua esta apresentação, essa imagem do reino dos céus, ele deixa entrever, ele deixa muito claro que é um privilégio ser chamado para esse reino. Isto é, o reino dos céus é como um tesouro escondido, e quem o acha, cheio de alegria, vende tudo que tem para comprar aquele campo. Então, é essa compreensão desses dois pontos que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Nós precisamos recobrar a preciosidade do reino e o privilégio de ser chamado a dele participar.
Porque o que é que o inimigo incute no nosso coração e na nossa mente? De que não vale a pena, de que o reino, de que o céu não é tão precioso assim. A gente nem sabe se ele existe mesmo. Isto é, nos incute o diabo, né? A tentação de a incerteza do céu e a incerteza de que valha a pena tudo por ele vender, tudo por ele sacrificar. Então, nós somos constantemente tentados a descrer, a esquecer da preciosidade do reino e do privilégio. Que privilégio, meus santos, de nós sermos católicos. Que privilégio de nós termos fé. Talvez uma fé pequena que precise ser aumentada, mas que maravilha, nós temos fé. Então nós podemos fazer desta nossa pequena fé um trampolim para uma fé maior e suplicar a Deus: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Então nós vamos então olhar para este evangelho e vamos tomar estes pontos e aplicá-los na nossa vida espiritual. Isto é, eu preciso descobrir, isto é, eu preciso me abrir à luz da fé para que eu compreenda a riqueza de Deus, para que eu compreenda quão precioso é Deus, é o seu reino, é a sua graça, é a salvação eterna. Todos são termos que nós podemos aqui fazer alguma relação com o reino dos céus. E eu preciso pedir a Deus, então, tendo esta fé, eu terei consequentemente a alegria de vender tudo, porque eu sei que estou fazendo um grande negócio. Imagine aqui, meus santos, que eu tenha uma caderneta de poupança. Essa é uma expressão de antigamente, quando vovó era menina. Caderneta de poupança, ninguém mais usa essa expressão. Então, imagine que eu tenha uma caderneta de poupança e 10 mil reais, que é algum dinheiro, mas que não é muita coisa, né? E que eu tenha 10 mil reais na caderneta de poupança e eu tenha a possibilidade de comprar uma casa belíssima na montanha, com manutenção da casa garantida sempre. Isto é, eu não precisarei ter dinheiro para manter aquela casa. Ela se manterá por si mesma, porque naquela propriedade tem outras menores propriedades alugadas, e com o aluguel daquelas outras pequenas propriedades, eu mantenho a casa mãe, a casa principal, e toda aquela propriedade está à venda por 10 mil reais. E eu descubro aquele grande, achado, e eu quanto antes pego todo aquele dinheiro que eu tenho, que é todo o dinheiro que eu tenho, mas que não é muita coisa, e compro aquela propriedade. Imagine se eu vou ficar triste por eu perder os meus 10 mil reais comprando uma propriedade que vale milhões e que está à venda por tão pouco. Seria loucura minha. Isto é, o que deve brotar do meu coração? O que deve brotar no meu coração? Alegria. Eu estou fazendo um excelente negócio. Eu estou comprando algo muito valioso por tão pouco. Pois bem, é esta mesma alegria, ou melhor, é uma alegria semelhante a esta, mas maior, que deve brotar do nosso coração. Isto é, nós estamos vendendo tudo o que temos, e o que é que nós temos? Nós temos, meus santos, 80, sendo generoso, tá? Sendo generoso, 80, 90, 100 anos, crê em Deus Pai. Não quero matar ninguém aqui não, mas eu acho que nem metade aqui dessa igreja vai chegar a 100 anos. Não estou matando ninguém não, tá? Mas
É só olhar a perspectiva de vida, por mais que digam que a perspectiva de vida está crescendo cada vez mais, mas eu acho que nem metade aqui chega aos 100. E mesmo que chegasse, não sei com que qualidade de vida chegaria aos 100 anos de idade, em cima da cama de fraldão. Não é que seja uma coisa tão interessante assim, né? Pois bem, ora, nosso Senhor, então, Ele espera que nós com alegria, porque nós vimos a preciosidade do reino, e nós nos sentimos privilegiados por sermos chamados a dele participar, que nós com alegria, porque é interessante aqui o que nos mostra o texto evangélico de hoje, nos mostra o estado de espírito deste que descobre algo precioso escondido naquele campo. Ele com grande alegria, ele vende tudo o que tem. Repito, não é que ele apenas vende tudo o que tem e compra o campo, mas com grande alegria ele vende tudo o que tem, porque ele sabe que está fazendo um grande negócio. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus, na nossa oração, agora, ouvindo esta Santa Missa, pedir a Deus: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé, que eu veja que Tu és o meu tesouro, o meu grande tesouro. E aí você pode repetir, pedindo a Deus para repetir cada vez mais profundamente no seu coração: quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Quem a Deus tem, que é o grande tesouro, que é a grande riqueza, nada falta, só Deus basta. Ele me basta. E fazer desta pequena jaculatória uma súplica para que você, ao repetir aquela palavra, se faça verdade no seu coração, como se fez verdade no coração de tantos santos, e de uma maneira particular, de Santa Teresa d'Ávila. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Ou, como eu já repeti aqui tantas vezes, o Salmo 72, versículo 25, que tantos santos rezaram, e que incrível, o próprio Jesus rezou. Jesus rezou: se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Jesus rezou os salmos. O Filho de Deus, na sua humanidade, rezou este Salmo 72, versículo 25. E ele disse, pensando no Pai: se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. E é por isso que ele também dizia: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Porque aquilo que dava sentido e substância à sua vida era o Pai. Ora, meus santos, quando nós então recebermos a Eucaristia e Jesus estiver em nós, isto precisa novamente ser verdade em nós. E você em Jesus, e Jesus em você. E você repetir: meu Deus, se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Nada mais vai entrar em competição contigo neste mundo. Tu és o centro da minha vida. Tu és o fim, a finalidade da minha vida. Tu és a base, o fundamento, a pedra sobre a qual a minha vida está construída. Concede-me, Senhor, cada vez mais esta fé, esta consciência, para que eu, com alegria, venda todas as coisas para te adquirir. E por vender todas as coisas, compreendamos aquilo que possa estar se tornando um entrave na sua vida espiritual, aquilo que está impedindo você de dar um passo de maior generosidade, ou aquilo que está impedindo você de entrar num estado de graça, amarrando você ao pecado. E aí você, com medo de aquilo perder, seja algo em si bom, algo que não é mal,
mas que para você está sendo o que, mas que não é para você, algo que não é mal, algo que até é bom, mas que não é para você, ou algo que é mal e que não é para ninguém, mas que você, por causa da sua vontade marcada, ferida pelo pecado, você aquilo se apega como um bem para você, embora seja um mal, e você aquilo não quer largar, porque você ainda não se deixou convencer de que o reino dos céus é como um tesouro escondido. Ele é um tesouro pelo qual vale a pena tudo sacrificar, vale a pena tudo vender. Não há como ouvir esse trecho que fala que o reino dos céus é como um tesouro escondido e que um achou, vai, vende tudo o que tem e cheio de alegria compra aquele campo. Não há como, estamos aqui em Mateus capítulo 13, não é isso? Mateus capítulo 13, não há como não recordar Mateus capítulo 19, o jovem rico, a quem essa mesma proposta foi feita de alguma maneira. Ele deveria vender tudo o que tinha e seguir Jesus, a verdadeira riqueza, e diz que porque ele era muito rico, porque ele era muito apegado, ele não aceitou aquela proposta e cheio de tristeza foi embora. Percebe? Os dois estados de espírito totalmente opostos. Um cheio de alegria, porque descobriu, porque viu que quem a Deus tem nada falta, só Deus basta. Ele vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O outro, porque apegado e não estava disposto a dar o salto na fé, voltou para casa cheio de tristeza. Meus irmãos, você que está ouvindo esta palavra, e lembre-se que a palavra de Deus se fez carne, o verbo se fez carne. Então, se você está ouvindo esta palavra de alguma maneira está se fazendo em você. Então peça a Jesus, que por meio da sua palavra está entrando no seu coração, peça para você ter os mesmos sentimentos de Jesus, a mesma fé de Jesus. Isto é, assim como Jesus olhou para o Pai e disse: na vontade do Pai consiste a minha alegria aqui sobre a terra, né? Quando Ele veio caminhar entre nós, que nós tenhamos este mesmo sentimento, como diz São Paulo, isto é, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, que você diga: Senhor, eu quero fazer em tudo a tua vontade, ajuda-me, afasta de mim tudo aquilo que põe medo no meu coração e que me impede a dar um passo de maior generosidade. Cura a minha cegueira, que eu veja, Senhor, que se vos possuo, nada mais deve me atrair neste mundo. Tu és a pérola, tu és a riqueza, tu és aquela realidade mais preciosa da minha vida. E para isso nós precisamos ter fé. Nós precisamos crescer na fé, porque os santos fizeram tudo isso, por quê? Porque eles tinham fé. Não era, quando um santo se entregava a Deus, ao ponto mesmo de entregar a própria vida à morte, eles não faziam isso com pesar, como que obrigados, mas eles faziam, repetindo de alguma maneira, aquilo que Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Quando um mártir derramava o seu sangue por amor a Cristo, ele fazia, porque ele dizia o quê? Existe um rio de água viva dentro de mim, que diz: vem para o Pai. Uma necessidade espiritual de amar a Deus com tamanha generosidade.
amando até aquele próprio sofrimento, por compreender que sofrer por Deus, que amar Deus, que renunciar algo por Deus, que vender tudo por causa de Deus, é uma maravilha. Por quê? Porque aquilo que nós iremos adquirir com a nossa venda, ultrapassará infinitamente aquele valor adquirido. Porque o que é que nós temos para oferecer? A nossa vida e as nossas vontades. Mas, meus santos, sejamos sinceros, não é que valham muita coisa. Tá bom, é tudo que temos, mas não é muita coisa. Então não tenhamos medo de entregar tudo a nosso Senhor. E se no seu coração o medo insiste em permanecer, peça a Deus: Senhor, ilumina os meus olhos para que eu veja, afasta do meu coração todo medo, para que eu queira alegremente a Ti me entregar. Há um texto na Sagrada Escritura, Efésios, capítulo 1, versículo 17, em que São Paulo, ele pede isso para a comunidade de Éfeso, e que, se você pudesse depois meditar este trecho e fazer dele a sua oração, seria de grande benefício espiritual. Efésios, capítulo 1, versículos 17 a 19, 3 versículos apenas, 17, 18, 19, em que São Paulo, ele diz assim: rogo ao Deus, ao Pai, rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos conceda um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele. Então, primeira súplica, ele pede ao Pai de Jesus, que nos conceda uma sabedoria que nos faça conhecê-lo. Isto é, para que eu veja que seria uma loucura eu não vender tudo o que tenho para comprar aquele campo, que aquele campo vale muito. Então, São Paulo pede a Deus que nos conceda a sabedoria, que nos faça conhecê-lo. Versículo 18: que ilumine os olhos dos vossos corações, para que compreendais a esperança para a qual fostes chamados. Que ilumine os nossos olhos, para que nós compreendamos que a nossa esperança é o céu, meus irmãos, é a vida eterna. Se nós aqui neste mundo podemos viver 100 anos, 110 anos, isso nem sequer deve ser comparado com a eternidade de uma felicidade perfeita, que não passa, que não embota, que não se desgasta, que não enjoa, que não envelhece. Uma felicidade, uma glória inacessível, que não fenece, que não se acaba. Então, que eu veja, que os meus olhos se iluminem, para que eu veja a minha esperança. Porque às vezes nós somos cristãos, católicos, vivendo neste mundo, achando que a nossa vida consiste apenas neste mundo. Ora, se a nossa vida consiste apenas neste mundo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos curtir, vamos aproveitar o máximo deste mundo e pisar nos outros para alcançar nossa felicidade, porque só tem aqui. Então não estou nem aí para o outro, vou pisar em todo mundo, porque só tem aqui, depois morreu e acabou. Mas se existe um prêmio e um castigo depois daqui, eu devo viver essa vida com sabedoria. Se existe um prêmio e um castigo eternos, eu devo viver este mundo com sabedoria. Eu preciso ver, e não tapar os meus olhos culposamente. Eu preciso ver que existe um prêmio e um castigo após os 50, 60, 70, 80, 90 anos neste mundo. E o prêmio é maravilhoso e o castigo é terrível. Então, que tenhamos sabedoria, senão irresponsavelmente iremos viver essa vida sem querer pensar nas consequências, e isso a nós cristãos não nos é dado, porque a nós nos foi concedida a fé. Nós sabemos, nos foi dado o conhecimento do que acontecerá após
este mundo. Está escrito que o homem morra uma só vez e logo após venha o juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Só se vive uma vez, que ninguém caia na ilusão que terá outra vida para purgar os erros desta. Só se vive neste mundo uma vez. Logo depois, teremos o juízo particular, em que nós saberemos o nosso destino. E depois, o juízo final, no qual os nossos corpos unidos a nós vão usufruir ou penar da glória ou da condenação para a qual fomos destinados. Então vamos lá, meus santos, pedir a Deus então que Ele ilumine, versículo 18, que Ele ilumine os olhos do nosso coração, para que compreendamos, né? ou como São Paulo está pedindo para os Efésios, para que compreendais a que esperança foste chamado, quão rica e gloriosa é a herança que Ele reservou para os santos. Como é rica, como é gloriosa, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano nem sequer imaginou, isto Deus preparou para aqueles que o amam. Como é rica, como é gloriosa, como é maravilhosa e ultrapassará tudo o que nós pudermos imaginar. Imaginemos as coisas maravilhosas que podem ser experimentadas neste mundo. Imaginemos as realidades mais felizes que todas as pessoas que já viveram, que vivem e viverão, experimentarão. Agora juntemos tudo isso e demos a uma pessoa para que ela experimente no momento. Pois bem, o céu é infinitamente mais. Que tudo isso a que eu me referi é tudo uma felicidade criada. E o que Deus tem para nós é uma felicidade divina. É a participação na natureza dEle. E nós, por fé, acreditamos no que Ele diz. Isto é, que será maravilhoso, já que nós não temos categorias humanas para avaliar a felicidade divina. Temos apenas a fé. Se Ele está prometendo, eu confio. Imagine alguém, já vou terminar, alguém em quem você muito confie, que você sabe que muito ama você e diz, olha, eu conheço você, alguém que conhece você, que ama você, que você sabe que ama de verdade você, e essa pessoa diz, olha, eu preparei para você uma surpresa que eu sei que você vai dar cambalhotas gritando de alegria. E você diz, nossa, essa pessoa me conhece, essa pessoa me ama, deve ser uma surpresa mesmo com S maiúsculo. E ela está a pessoa que vai me proporcionar aquela alegria, ela está animadíssima, cheia de euforia, dizendo, olha, rapaz, você vai surtar de alegria. Você nem imagina o que eu preparei para você. E você já está surtando, se você for curioso, você já está surtando de expectativa, que você sabe que aquela pessoa sabe fazer festa. Que aquela pessoa, ela sabe proporcionar alegria. Você confia naquela pessoa e ela não vai decepcionar. Ora, meus santos, agora apliquemos isso a Deus. Ninguém nos conhece mais do que Ele. Ninguém é mais fiel do que Ele. E ninguém mais capaz do que Ele, ou melhor, só Ele é capaz de satisfazer profundamente o nosso coração, concedendo-nos mais do que nós esperamos. Então, meus santos, que Ele ilumine os nossos olhos e reavive a nossa esperança, de modo que nós não tenhamos medo, muito pelo contrário, tenhamos alegria de dar o que Ele nos pede, de renunciar àquilo que nos prende, para que nós possamos livremente, rapidamente, caminhar, correr, voar ao seu encontro, mas peçamos a Ele esta graça. E por fim, versículo 19, para que nós possamos conhecer qual é a gloriosa herança que está reservada para nós, e qual é a suprema grandeza de seu poder para conosco que abraçamos a fé. Que nós então, meus santos, peçamos a Deus esta graça, para que, como este homem aqui, como este homem que encontrou
este tesouro escondido, para que nós também, como ele, possamos, com alegria, vender, nos desprender, nos desapegar de tudo que temos, para que possamos adquirir este campo que tem um tesouro precioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.